sorte sempre foi superação. Superação, cara. Do grego... Tô brincando. É que, cara, acho que todo mundo tem uma história de superação, né? Todo mundo tem uma história legal de superação, porque a vida precisa de várias superações. Mas sabe o que eu tava pensando de verdade? Superação, eu acho que é a capacidade da gente dar um novo limite ao limite anterior. Vê se faz sentido pra vocês. É a capacidade que a gente tem de dar um novo limite ao limite que a gente acabou de superar. Por quê? Vocês acham que um dia que a superação vai acabar? Não. Mano, cada dia vai ter o seu mal, cada dia você tem que superar e superar um limite. Você tem um limite, você tem um teto. Quando você supera ele, você ao mesmo tempo está criando um outro limite, que ele também vai se levar e assim a vida vai pra sempre crescendo. Faz sentido isso pra vocês? No dia 29/9 do ano passado, de 2019, né? Foi o dia que minha irmã morreu. E esse dia foi muito marcante pra mim, porque era um dia que ia ter um evento na igreja, que a gente ia pra porta das faculdades, ia levantar os cartazes e dizer quanto que Jesus amava a vida de cada um. E aí, quando aconteceu, eu fiquei pensando, tá, e agora, o que eu vou fazer? E aí, eu tinha que escolher entre a minha família e entre ir. E aí eu falei, não, eu vou. E aí eu deixei tudo. Mas, peraí, eu vou pra onde? Eu vou pro evento, eu não vou deixar de ir, de estar lá. Tanto que eu conversei com a minha líder e ela falou, Letícia, eu acho que no momento você não pode fazer nada, eu acho que o que você pode fazer é o seu melhor agora. E aí a gente marcou de se encontrar na rodoviária, e aí eu peguei um ônibus. E aí quando eu cheguei na rodoviária, eu senti aquele clima pesado. E já tinha uns meses que eu tinha acabado de voltar pra igreja, de coisas que eu tinha passado, e aí eu tava vivendo muita coisa com Deus. E quando eu tava subindo as escadas para encontrar ela lá em cima, eu senti como se algo estivesse me empurrando. E quando eu cheguei lá em cima, eu tava usando uma sapatilha. Eu até hoje lembro que foi de uma menina da igreja que eu ganhei. Eu sentei naquela barrinha branca que tem na rodoviária e coloquei o meu sapato e coloquei o meu pé. Eu já não sabia mais o que eu tava fazendo. E aí eu senti uma sensação de, sabe, como se tivesse um ventilador no meu pé. E aí eu fiquei ali pensando, caramba. E ouvindo, igual a Aline, ela falou que ela estava ouvindo tantas vozes, né, dizendo tantas coisas e deixa eu só entender, você, nesse dia, que foi um dia pesadíssimo, você tomou uma decisão de cumprir o propósito, só que aí quando você foi na rodoviária, você foi para aquela, como é que fala? Mureta, que é um muro, para quem não sabe... a rodoviária, né, é um lugar aqui em Brasília que ele tem como se fosse uma ponte, né? Ele tem um lugar bem alto assim. E você subiu em cima dele? Foi. E aí eu tava ouvindo tanta coisa, eu tava ouvindo sobre o meu irmão, porque eu carregava uma culpa dentro de mim. Porque antes do meu irmão se envolver com essas coisas erradas da vida, a gente era muito próximo. E aí, quando eu entrei na igreja, que eu entrei muito novinha, entrei com 11, 12 anos, apesar dos meus pais já serem líderes quando eu tinha 7 anos, mas eu realmente comecei a ter uma experiência com Deus quando eu tinha 12 anos. E aí eu não aceitava a vida que ele levava e eu não concordava e acabou que a gente se afastou. Uhum. E aí eu me senti culpada e eu ouvia vozes dizendo que talvez se eu não tivesse feito aquilo, se eu não tivesse falado de uma forma diferente com ele. Você viu um sentimento de culpa no seu coração? E tinha 2 semanas que ele tinha saído da cadeia. Que foi quando eu comecei a aprender a tocar ukulele. Que foi quando eu... Desculpa. Que ele queria muito aprender a tocar ukulele. Só que eu ainda não sabia muita coisa, ainda estava aprendendo. E aí naquele dia eu sentei e eu tava conversando com a minha líder. E aí depois eu não lembro, eu só lembro dela dizer que tava chegando e eu tava sentada e eu me vi naquele momento em pensar em me jogar, só que ao mesmo tempo eu ouvi uma voz dizendo que, cara, Deus, ele tem coisas grandes pra você. Eu acho que esse foi o momento mais difícil da minha vida porque eu sabia os planos de Deus, mas ao mesmo tempo eu ouvia a voz do inimigo me dizendo pra me desistir. Ou seja, você tava num momento poderoso de decisões, mistura de sentimentos, culpa. Uma voz te puxava pro propósito e outra voz te puxava
E aí, naquele momento, eu tava já achando que eu tava ficando louca, porque toda pessoa que passava eu achava que era Darla. E não era, e eu ouvia vozes falando que ela não ia vir. Que era sua líder. Isso. Que eu tinha marcado um ponto com ela, de se encontrar com ela na rodoviária, mas só que não ia ser da forma que ela me pediu, ia ser da forma que eles queriam, lá embaixo. E aí, quando eu olhei lá pra baixo, eu vi, na época que era o meu antigo pastor, o pastor Leandro, ele correndo. Só que, como eu já tava pensando assim, cara, não pode ser ele, porque eu acho que eu tô ficando louca. E eu vi ele correndo, eu falei, não, pode ser ele. Eu vou esperar ele chegar, eu vou esperar ele chegar. E eu fiquei repetindo aquilo pra mim, e querendo me jogar, e eu fiquei repetindo aquilo pra mim. E aí passou tanto tempo que quando eu fui olhar pra baixo pra ver se era realmente ele que eu tinha visto, ele me abraçou. E aí, naquele momento que ele me abraçou, eu lembro de quando eu cheguei, eu senti como se os meus pés estivessem no ventilador, eu senti como se eu estivesse querendo buscar a liberdade, achando que aquilo ali ia me trazer paz. E quando o pastor me abraçou, as vozes se calaram e aí eu entendi que não é a liberdade que as pessoas procuram. Aquilo ali, eu não sei explicar, mas foi uma experiência que eu nunca tinha vivido na minha vida. E ele começou a me abraçar e eu só sabia chorar. E eu até me lembro de uma música que, quando a gente entrou no carro dele, que os meus líderes já estavam lá, eles foram no banco de trás. E o pastor ele orou e ele colocou uma música que eu sempre lembro dela, que o nome dela é A Paz é uma Promessa. E sempre que eu escuto essa música, eu lembro daquele momento e lembro de quando o pastor me contou também de como foi. Ele tinha ido para o serviço de carro e ele tinha esquecido que tinha ido de carro. E ele estava voltando de a pé e aí ele foi pedindo Uber e todos os Ubers recusavam a viagem que ele ia para a igreja. Uhum. E aí a Darla ligou para ele falando, pastor, eu preciso de você lá na rodoviária, não sei o quê. E aí ele, não, beleza, eu tô indo, eu esqueci que ia de carro pro trabalho, mas eu vou pedir um Uber aqui. E era ele saindo daquele carro. Uau! Não existe coincidência, cara, existe propósito, né, cara? Nossa, que história! Que história! Eu tô vendo que você tá com o seu... E aí, nesse dia, que eu não sabia tocar muito, né, o ukulele. É uma cifra de uma música que eu peguei e eu transformei ela numa música pro meu irmão. Você fez uma música pra ele? Por que você fez essa música pra ele? Porque eu acho que... Eu sempre ouvi na minha vida, né, porque eu cantava em igreja quando eu era pequeno. Mesmo depois da conversão do meu pai. E eu sempre ouvi eles dizendo que Deus tinha um propósito na minha vida, que eu fui chamada pra cantar. Mas de tanto ouvir isso, eu deixei de acreditar nisso. E eu lembro que meu irmão, ele era muito extrovertido, ele era muito engraçado. E aí eu entendi que a música agora ela faz parte de mim. Mas não pelo que as pessoas falam, mas porque encontrei o meu verdadeiro propósito na música através de Deus. Até porque eu tinha muita resistência com a música, eu nunca entendia porquê. E tanto que até eu li um livro do bispo que falava, né, sobre a música e eu lendo aquilo e aquilo ali, sabe, me dando mais sede. E hoje em dia eu olho e fico, cara, um dia eu vou chegar lá. E assim como tá aqui hoje, pra mim é algo muito... É muita honra, né? Porque eu sempre olhava e pensava, caraca, eu acho que eu nunca vou estar ali. Você tá. E eu acredito que esse é um momento muito especial, porque eu amaria escutar essa música. Bem, com certeza. Ai, tá muito nervosa. Se a vida fosse fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse prever, eu estaria agora tomando um café, sentada com o Guilherme em frente à TV. Eu deixaria o passado para trás, diria eu te amo só mais uma vez. Eu posso não ter sido a melhor irmã, mas no fundo você sabe que eu amo você. Eu quero poder um dia me curar de toda essa culpa que existe em mim. Entender que tudo tem o seu lugar, que há tempo de sorrir e tempo de chorar. Eu quero me lembrar sempre do seu sorriso, o seu jeito maluco, o jeito de dançar. Que
nossas mentes fique o seu sorriso e aquele brilho que tem seu olhar. Sempre do seu sorriso, o seu jeito maluco, o jeito de dançar. Que em nossas mentes fique o seu sorriso e aquele brilho que tem seu olhar. Eu quero me lembrar sempre do seu sorriso, o seu jeito maluco, o jeito de dançar. Que em nossas mentes fique o seu sorriso e aquele brilho que tem seu olhar. Uau, que história, que voz. E posso te fazer mais uma pergunta? Qual foi a força que você encontrou para superar essa situação na sua vida? Foi quando eu cheguei pra cantar no velório dele. Eu tava segurando o choro. E eu lembro que a minha líder chegou assim, ela, por que você tá segurando o choro? Aí eu respondi pra ela, eu falei, porque eu não vou desmontar na frente da minha família. Eu sei que eu não sou, talvez minha família olhe pra mim e pense, caraca, porque eu sou muito fechada, né? Eu sou muito na minha, eu não sou muito carinhosa, eu não gosto muito de abraço, mas naquele momento eu olhei e falei, caraca, eu acho que a última coisa que eles precisam agora é de mais tristeza. Então eu pensei, cara, eu preciso ser forte. E eu só encontrei isso em Deus. Uau. Eu só penso numa frase marcante de Paulo, né? Que ele fala bem assim. É quando eu estou fraco que eu estou forte. Porque o poder de Deus, ele se manifesta onde? Nas nossas fraquezas, cara. O mais louco é que o poder de Deus, ele realmente não desenvolve na gente, talvez no nosso maior talento ou no momento que a gente está sentindo mais forte, né, cara? Na verdade, o poder de Deus, ele desenvolve no momento de fragilidade que a gente tem. E eu acredito que a gente acha que superação tem muito a ver com você ter uma super força, né, cara? A real é que a força nunca é nossa, né? Como é que é? A força é sempre de Deus. A força nunca, cara. Por isso que lá em Jeremias a Bíblia fala que não é na nossa... não é na força do nosso braço, né, cara? Porque maldito é o homem que confia na força do seu próprio... E dela acha que, meu irmão, que ele vai tirar tudo e nunca é, velho. Então eu tenho uma percepção que superação, assim, a pessoa acha que uma pessoa que se supera é uma pessoa muito forte. Na verdade, é uma força só que é desenvolvida num momento trágico como esse, né, cara? Tem aquela coisa, né? Você só sabe a força que você tem quando você realmente precisa usar ela, velho. Caraca, faz sentido isso pra vocês? Vocês estão impactados com a história, né? Eu também. Tava todo mundo aqui pensando num monte de coisa pra falar, mas realmente foi um momento muito poderoso. Mas eu acredito que é exatamente isso, sabe? É nessa hora que você vai saber, assim, porque se você vê um atleta, quando ele abaixa um pouco, ele tá ali correndo, querendo superar o próprio limite dele, irmão, ele não corre também para poder superar, tipo assim, o Bolt, por exemplo. Eu quero agora 5 segundos a menos. Ele corre para poder, sabe quanto? Milésimo de segundo, cara. Isso faz pensar que esse lance de superar não é tipo assim, você não vai ter um momento tão poderoso de superação. É um dia, assim, é 1% todo dia, sabe? É um milésimozinho, assim, que você vai ali quebrar o limite. Mas sabe por quê? Logo depois tem outro, cara. Faz sentido isso pra vocês? Isso aqui, de alguma forma... Cada limite traz algo novo, né? Tenho certeza que depois que você viu isso, você vai poder me dizer as coisas mudaram na sua vida. Acho que é por isso que a gente tem que superar, né? Eu quero perguntar pra você,
depois de tudo isso, que eu não imagino a dor, eu não imagino o que foi passar por isso, mas depois de tudo isso, depois desse limite alcançado, o que isso impactou na sua vida? Qual foi o resultado real? O que mudou no seu coração? Eu acho que a percepção de que a gente tem das pessoas, sabe? Eu não sei o que se passava no coração do meu irmão, porque eu acho que oportunidade ele teve, ele veio pra Sara, ele fez revisão de vidas. E é aquilo, né, que a gente estava falando, decisão. Ele decidiu estar naquela vida e às vezes a gente tenta se colocar isso às vezes no lugar de discípulo, das pessoas que a gente ama, caramba, mas por que essa pessoa não toma esse caminho? E eu vejo sempre isso muito em relação aos meus pais, sabe? Eles, porque querendo não é filho, né, mas eles, tipo assim, às vezes eles se culpam muito por uma decisão que, tipo assim, tá, tudo bem, eles não foram os melhores pais, mas eles deram o que eles podiam. E eu tenho certeza que o Guilherme, ele recebeu o maior carinho que ele podia. Ele foi muito amado, não só pela gente, mas por todo mundo que conhecia ele, por onde ele passava, ele deixava um sorriso. Então, eu acho que tá naquilo da gente não decidir sobre as pessoas, sobre deixar elas decidirem, não se sentir culpado. E pensar que, tipo assim, cara, ele marcou minha vida e tudo bem. E até porque eu acredito muito que depois disso eu tive muitos sonhos, né, com ele, e eu via ele dentro da ambulância, pedindo perdão, falando sobre a família, falando, Deus, eu não lembro exatamente a frase, mas eu acho que foi, Deus, perdoa os meus pecados. Eu fiz tudo o que eu queria, mas eu queria muito estar na tua presença agora. E eu acordei impactada com aquilo e eu fiquei, cara, e aquilo ali me trouxe uma paz. Aquilo me trouxe uma paz tão grande que eu pensei, caramba, eu tô carregando uma coisa que não é minha. Porque ele não tá mais aqui, eu não preciso mais carregar isso. A vida que ele podia ter, ele teve. Tipo, por mais que ele não tivesse supera, vivido. né? A palavra superação, ela fez parte da sua vida, né? E essa hora que a gente precisa, né? Tipo assim, mano, é hora da gente realmente superar. E é aquela coisa, né, cara? Qual que é o limite? Irmão, ele é essa linha invisível que a gente diariamente vai romper. E a gente sempre tem que estar, assim, até pra chegar numa conclusão, assim, final, assim, acho que assim como eu falei que, acho que a superação, ela tem a ver quando você vê outro limite no limite que você acabou de vencer. Uma coisa que eu estava pensando também, enquanto eu ouvia vocês falando, é que a superação, ela vem também quando a gente encontra a nossa fraqueza, né? Acho que você tenta ser forte o tempo todo e você nunca consegue se superar, porque você acha que você tem essa força. Mas quando você encontra a sua fraqueza, você consegue se superar. Isso me lembrou, depois de uma semana que o pastor falou pra minha líder, né? Procura o adolescente para ela fazer terapia em grupo. E quando eu comecei a terapia, teve um dia que a gente se reuniu, como a gente está aqui, e a psicóloga falou, gente, eu vou dar esse papel, vocês vão escrever o que vocês estão sentindo. E aí eu comecei a furar o papel. E aí ela foi passando, né? E cada um foi falando o que estava sentindo. E eu lembro que uma menina, ela estava falando de uma tia que tinha morrido. E ela chorava compulsivamente. Eu olhando aquilo, eu falei, gente, parece que ela morreu essa semana, tipo assim, recente. Uhum. E aí, quando a psicóloga perguntou, mas faz quanto tempo? Ela disse, faz 9 anos. Uau! E aí quando a psicóloga chegou em mim, ela, você, por que você furou o papel? Aí eu, tipo assim, olhei e falei, caramba. Meu irmão morreu na época fazia 2 semanas e a tia dela faz 9 anos que morreu e eu não consegui chorar e eu acho que, sabe? A diferença de quem supera e de quem não supera. E basicamente assim, né? Eu acho que quando a gente constrói uma vida com Deus, e eu acredito que quando a gente tem esse sucesso ministerial em várias áreas da sua vida, realmente não é sorte. No final é superação. Superação. Valeu, galera.